Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, de volta ao canal Yahushua Reina para Sempre, de volta com o tema O Primeiro Adão e o Último Adão. Eu sou o Fernando Pereira Batista, sejam todos bem-vindos. Peço licença para entrar nos seus lares. Fiz a primeira parte, ficou um pouquinho alto o áudio, mas voltamos aqui agora. Fiz uma introdução para nós explicar o que o canal Yahushua Reina para Sempre pensa e qual é a doutrina, o ensinamento, e acredita. Então, eu já agradeço mesmo a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos, peço licença para entrar nos seus lares, para passar esse conhecimento perfeito. Já entrando no tema dessa série, eu não sei se dá para fazer em 6 partes, mas vamos avante, direto à Bíblia. Eu quero que os irmãos peguem a sua Bíblia, fiquem à vontade, para nós acompanhar a leitura que vou estar fazendo, para que nós entenda esse primeiro Adão e este último Adão narrado na Bíblia, nos apócrifos, que foi o primeiro homem ao qual o Senhor Deus criou. E isso é muito relevante, porque nós vamos desembaraçar, tirar tudo aquilo que está escuro nos ensinamentos sobre Adão. Aquilo que é ensinado, que é falado há muito tempo, atrás, aí, há muitos anos, o que falam desse primeiro Adão e desse último Adão? O que eles falam da criação do Criador? Tanto o sistema religioso, tantos irmãos em graça, isso é relevante, tá bom, meus irmãos? Então, como eu falei na primeira parte, peço aos irmãos que busquem parte por parte para ter um entendimento perfeito. Tá bom, meus irmãos? Os novos inscritos, obrigado pelas suas participações. Sejam todos bem-vindos. Grato aqui no canal pelas visualizações dos queridos irmãos também. 1 Coríntios. Eu quero que os irmãos abram a vossa Bíblia em 1 Coríntios. Não é Coríntios, viu, irmãos? Coríntios. Porque muitos irmãos lêem Coríntios, é uma benção, né? 1 Coríntios, capítulo de número 15. O que o apóstolo Paulo falou sobre o primeiro Adão e o último Adão? O que ele disse no capítulo 15 e versículo 45 em diante? Vamos ler? Fique à vontade, pega a sua Bíblia. Que você tenha um ótimo dia e que as bênçãos espirituais alcancem a cada um dos irmãos. O versículo 45 diz assim: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Versículo 46. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Versículo 47. O primeiro homem, vírgula, da terra, vírgula, é terreno, vírgula e ponto. O segundo homem, vírgula, é o Senhor, é do céu. Versículo 48, preste bem atenção. Qual o terreno, tais também são terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Até este versículo. Este é o tema dessa série de vídeos, o primeiro Adão e o último Adão. Meus irmãos, aqui está o ensinamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Os irmãos podem estar lendo esse contexto. Ele está falando sobre a ressurreição
Porque muitos ali dos seus ouvintes, ali na igreja de Coríntios, eles não estavam acreditando que existia a ressurreição, como os saduceus no tempo de Jesus de Nazaré, antes da sua morte e ressurreição. Então tinha muitos irmãos ali, reunidos, congregados, juntos. Eles estavam ouvindo a mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve essa carta, 1 Coríntios, dizendo que se Jesus não ressuscitou dentre os mortos, então é vã a nossa pregação, é mentirosa a nossa pregação, Português Brasil, para que os irmãos entendam. Porque o apóstolo, ele sabia que Deus fez o primeiro Adão. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, na consciência dele, por ele ser um fariseu, por ele nascer na cidade de Tarso, por ele ter uma etnia romana, mas era um fariseu, ele tinha dupla etnias, era cidadão duplo, ele lia muito, não só os 5 primeiros livros da lei, mas ele lia também muitos livros que hoje é conhecido como livros apócrifos. Pasmem vocês, ele não lia só o livro de Gênesis, o livro da lei de Moisés, ele lia os livros chamados apócrifos, que mais tarde o Concílio de Nicéia deu o nome de apócrifo. O apóstolo tinha certeza, irmãos, em graça, ele tinha uma certeza que o primeiro Adão, quando ele escreve isso, o primeiro Adão foi feito de 2 naturezas. Eu vou repetir isso para vocês. Ele sabia que o Adão, narrado em Gênesis, em outros livros, que não foi só Gênesis, ele tinha certeza absoluta que Adão não foi feito somente de uma natureza. É por isso que ele diz: há corpos celestiais e há corpos naturais. Os irmãos podem estar lendo esse contexto. Se há uma ressurreição do espírito, há uma ressurreição corporal. E houve a ressurreição corporal. E também houve a ressurreição escatológica, que foi a ressurreição daquele último dia profetizado pelos profetas categoricamente. E muitos ali estavam desacreditando, ensinando, acreditando somente na matéria, acreditando somente na natureza carnal, física, natureza humana, natureza adâmica. É isto que está acontecendo aí no meio desses ensinamentos, chamados ensinamentos da graça. Tem deixado o lado, chutado o lado espiritual, jogado na lata de lixo, o lado espiritual, e tem somente ensinado físico, a matéria. Eu quero dizer aos queridos irmãos em graça, com todo respeito e carinho, quem ensina só matéria é o verdadeiro ateu. O verdadeiro ateu é aquele que não acredita no que é invisível. Ele acredita só naquilo que ele pega, que ele vê. E o que está acontecendo com nossos queridos irmãos em graça é que eles estão ensinando o verdadeiro ateísmo dentro do YouTube, nos seus canais maiores, ensinando somente a matéria, esquecendo que aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, que eles leem de cabeça para baixo, porque quando o irmão que diz que é inteligente, ele lê isso que eu li, os irmãos estão lendo, ele lê e diz que o primeiro homem era terreno e o segundo é celestial, e ele coloca Adão como um homem que foi feito somente da matéria, que ele não foi feito com o Espírito de Deus, que ele foi feito para pecar, foi feito para errar. Isso é uma aberração no meio da graça. Porque
Isso é chamar o Criador de um homem, é chamar o Criador de não ter a sua existência como espírito, como eterno, quando precisou ser criado por ninguém. Ele já existia, ele que criou todas as coisas. Eles estão rejeitando a Bíblia. Quando se rejeita a natureza invisível de Adão, rejeita o Espírito de Deus, rejeita a soberania de Deus, rejeita a fé. Você não lembra, meus irmãos, que o apóstolo Pedro disse que do invisível, pela fé, pelo haja de Deus, pelo invisível, Deus fez o visível? Como é que pode chegar em um canal com bastante irmãos inscritos? Isso aqui não é uma inveja que tem 1.000, 100, 200, não é isso. Eu estou falando como é que pode chegar num canal no YouTube dizer, afirmar uma coisa, forçar a interpretação, chamar o apóstolo Paulo de mentiroso, forçar a interpretação dizendo que o apóstolo Paulo afirmou, lá no capítulo 15, versículo 45, que o primeiro homem não tinha espírito, que ele era um homem terreno, ele era um boneco, que vem um vento do além. Porque o que está ensinando é que vem um vento do além. Acho que esse vento que eles ensinam aí, acho que é o vento do Big Bang, da ciência moderna. Que o mundo começou com uma destruição, uma explosão, do nada. É isso que eles estão ensinando aí. Estão ensinando que Adão, o primeiro Adão, ele era somente um boneco que veio um vento do além e soprou em suas narinas e ele tornou-se um ser que vive, um ser vivente, uma alma vivente. Mas não é assim que está escrito em Gênesis, não é assim que está escrito nos livros banidos da Bíblia. Não é assim, não foi assim que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta. O apóstolo Paulo estava falando sobre as duas naturezas. Por isso que eu coloquei o primeiro Adão e o segundo Adão, ou o primeiro e o último Adão. Então explique isso para nós entender, Fernando. Você está dizendo que Adão foi feito com duas naturezas? Sim. Marque aí, meus irmãos. Marque aí. Primeiro, Adam, ele foi feito com duas naturezas. Ele foi feito com a natureza invisível, espiritual, e foi feito com a material, com a matéria. Foi feito do invisível e foi feito do físico. Tudo isso antes do pecado, antes do erro. E aí, agora vai ficar muito forte esse ensinamento aqui no canal Yahushua Reina para Sempre, porque tudo que eu for falar vai derrubar, vai eliminar todo tipo de ensinamento errôneo no meio da graça de Deus. Eu vou falar segundo a Bíblia, não vou nem tanto usar os livros chamados apócrifos. Se você quiser ver a primeira parte que eu coloquei, a narração do livro de segredos de Enoque, você vai entender. Vê lá o primeiro vídeo no começo, nos primeiros minutos, você vai entender que vai muito mais além do que eu estou falando, meus irmãos. O primeiro Adão. Então, quando o apóstolo Paulo disse, assim está também escrito, versículo 45 de 1 Coríntios, porque ele leu. Ele leu. Ele era um fariseu, ele era um estudioso da lei. Antes
de aceitar a mensagem de Cristo. Assim está escrito que o primeiro homem, Adão, foi feito vivente. Não era um vivente. Não era uma alma. Não tinha vida. E ele foi feito que alma vivente. E quem fez essa alma vivente? Quais os elementos que Deus fez esta vida, esta alma? Qual foram os elementos? Os elementos é que agora eu quero que os irmãos entendam aqui, categoricamente falando, como eu já falei no primeiro item, que Adão, ele foi feito de duas naturezas. Não adianta vir aqui, meus irmãos, no canal, ou ensinar em outros canais, dizer que Adão só tinha uma natureza, que era a natureza terrena. Não adianta. O apóstolo Paulo não está dizendo que Adão tinha uma natureza. Se vocês me mostrarem na Bíblia, nas cartas paulinas, nas 14 cartas ou 13 cartas paulinas que eles gostam de chamar e gostam de idolatrar tanto o apóstolo Paulo, ou mostrar nos 4 evangelhos, nas cartas de Pedro, de Judas, ou Gênesis, ou nos profetas, me mostrar que Adão foi feito somente com uma natureza, a natural da terra, terrena, como eles estão ensinando. Se vocês mostrarem para mim, eu vou acreditar e vou dizer que eu estou ensinando errado aqui e voltarei atrás nesses meus ensinamentos sobre esse assunto, em ênfase que estou ensinando a vocês. Porque aqui nós não temos problemas de mudar. Então, o canal Yahushua Reina para Sempre, o canal Luzes da Graça, nossos ensinamentos vai contra essas mentiras colocadas por estes queridos irmãos que nós respeitamos, que isso não é pessoal, é ensinamento, confronto doutrinário, que estão ensinando sobre o primeiro homem, Adão, afirmando uma coisa que não é verdade, tirando o poder de Deus sobre o homem, na sua criação, a criação de Deus. Se Adão foi feito somente com uma natureza, então não foi o Criador que fez ele. Não foi esse ser soberano que vocês pregam, acreditam, ensinam. Não foi ele que fez. Ele apareceu, ele foi feito do nada. Ele foi feito somente, se ele tinha uma natureza que era natureza humana, uma só, que não foi feito da invisível e da visível, então ele foi do nada. A terra explodiu lá, não sei o que aconteceu lá na terra, não sei, meus irmãos, que ensinamentos são esses? Da onde tirou esse ensinamento? Pode ter tirado isso das tábuas sumérias, porque as tábuas sumerianas, diz que eles faziam experimentos para tentar imitar a criação de Adão e Eva, mas eles não conseguiram. Porque eu vou entrar agora num assunto interessante, profundo. Se Adão foi feito somente com a natureza humana, então a sua existência é mentirosa. A existência do Gênesis, de Eva, de Adão, de nós humanos, das gerações que virão, dos nossos filhos, é mentirosa. Então, meus irmãos, a primeira coisa que eu falei a vocês, Adão não foi feito somente com uma natureza. A mesma coisa é Eva. Adão e Eva não foi feito somente com uma natureza chamada natural.
terrena. Eles foram feitos perfeitos. Foram feitos com as duas naturezas. A física, que estava perfeita, e foi feita com a espiritual, que sempre foi perfeita e será o Espírito de Deus. Foi feito com o Espírito. Quando Deus disse, no princípio, haja luz, ali apareceu o invisível. Ali o haja de Deus sai do Espírito de Deus, sai das emoções, que é a alma, sai de Jesus, porque a apresentação de Jesus era alma, sentimentos, expressa o seu ser, haja, alma, e Deus disse, haja luz, e houve luz, que muitos estão ensinando aí que essa luz, quando ele disse, haja luz, não aconteceu nada, que era a luz do sol, mas não era, nem a lua, não era as fontes de luz, não era nada disso, isso tudo é fantasioso. Quando ele disse, haja luz, também não era o próprio Jesus, que eles dizem que Jesus foi criado, quando Deus disse, haja luz, não. Foi as emoções, a alma de Deus, a alma que estava no Espírito, alma, sentimentos. Olha como isso é contraditório para esses irmãos que ensinam que alma não é fôlego de vida. É uma contradição. Sai do interior de Deus. A alma, a expressa, ele diz capítulo 1, versículo de número 3, 2 e 3 de Gênesis. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eu já ensinei aqui no canal, você pode estar vendo, que esta luz, sem sombra de dúvidas, que era os próprios anjos, que eram os anjos invisíveis. Olha aí, meus irmãos, Deus criou o invisível. O apóstolo Pedro confirma, Deus, a criação sempre foi essa. O invisível, o que é invisível, representa o físico. Tudo que nós temos, meus irmãos, aqui na terra física, representa o invisível. Foi assim que Deus fez. O anjo, ele era invisível. Deus criou os anjos, serafins, querubins. Deus disse, haja luz. Os anjos, arcanjos. E ele separou a luz das trevas, diz a Bíblia. Gênesis, ele separa a luz das trevas. Ele oculta as trevas. E ele chama dia a luz, as trevas chama a noite. Por quê? Porque ele está fazendo uma separação. Ele está mostrando que ele tem domínio. No princípio, ele tinha domínio sobre a terra, sobre as trevas que já existia, que já tinha sua existência, mas que ele deu vida mesma. Por isso, sem forma e vazia. Então ele oculta isso. Ele separa aquela escuridão, aquelas trevas. Ele separa dos anjos, que era luz. Por isso chamou dia. E as trevas noite. Porque os anjos iluminados. Os anjos não poderiam viver entre as trevas, ou dentro das trevas, ou conhecer as trevas, porque eles estavam na luz. Foi feito da luz. Então eles não poderiam conhecer as trevas. E Deus disse, olha lá, Gênesis capítulo 1, Deus separou, ocultou. As palavras é ocultar as trevas da luz. Você está entendendo, amado? Então nós já estamos vendo a criação física. No princípio já existia a física e também já existia a espiritual, a invisível. É assim que Deus deu vida à terra. Ele deu vida à terra como, Fernando? Trazendo a natureza física e a natureza divina. E é assim para sempre. Então, o canal Yahushua Reina para Sempre e o canal Luzes da Graça, nós acreditamos no espiritual e no material. No material e no espiritual. Não adianta chegar aqui e dizer, olha, Adão foi feito somente com uma natureza, foi feito para pecar.
Você está equivocado, meu irmão. Então, o apóstolo Paulo, ele afirmou, ele leu isso, ele estava falando sobre a ressurreição. Por que ressurreição? Porque eles iam ressuscitar em outro corpo. E o apóstolo estava dizendo que Adão tinha outro corpo antes do pecado. Segundo, Adão e Eva antes do pecado e Adão e Eva depois do pecado. Segundo, marque aí, Adão e Eva antes do pecado e Adão e Eva depois do pecado. Marcou, meus irmãos? Fernando, como que era Adão e Eva antes do pecado? Eu vou colocar Eva, porque Eva também tinha as duas naturezas, a invisível e a visível, a física natural e a espiritual e a divina. É isso, meus irmãos, é fácil. Os dois tinham, ambos tinham. Ambos eram iluminados. Como que era, Fernando, então, Adão antes do pecado? Mostra para nós, Fernando, como que era Adão antes do pecado. Adão antes do pecado era aquela luz. Gênesis, abra aí, meus irmãos. Gênesis, como que era Adão e Eva antes do pecado? Gênesis capítulo de número 1 e versículo de número 3 e 4. Só o 3 para nós já entender. Como que era Adão e Eva antes do pecado? Adão e Eva antes do pecado era assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo de número 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Eles eram seres iluminados. Eles eram anjos, mensageiros. Adão foi o segundo anjo que Deus colocou na terra para dominá-la, cuidar. Deus deu ao anjo o poder, o domínio, aquele ser iluminado para cuidar do físico. Deus deu o poder para o primeiro Adão cuidar do físico. Por quê, Fernando? Porque ele era luz. Ele foi feito do invisível para cuidar do visível. Eu vou repetir isso para vocês. Adão foi colocado na terra pela soberania de Deus, porque ele era um anjo invisível, um anjo divino, um mensageiro. Como a gente pode ver lá na primeira parte, que ele foi o segundo anjo que Deus colocou na terra para cuidar, para governar, para cumprir a lei de Deus, para cumprir a lei espiritual de Deus, para andar nas leis de Deus, porque a lei de Deus sempre foi perfeita, sempre foi maravilhosa. E quando ele é colocado na terra, Deus cria um jardim invisível. Ele cria um jardim visível. Está lá o jardim visível. Ele traz um jardim, ele planta um jardim, aliás, ele planta um jardim invisível no visível. Ele planta, você está entendendo, amado? Sempre tem que ter duas naturezas, não pode ter uma. Não pode só existir a terra, tem que existir os céus. Não pode só existir a natureza humana, mas tem que existir o espírito. E Deus planta um jardim. Essa palavra plantar é que ele veio morar. Quem veio morar? Quem veio estar aqui? O invisível. Quem veio estar aqui? Deus. Deus, ele veio estar aqui. Como, Fernando? Em um corpo de um anjo. Ele
plantou um jardim. Ele tomou forma de um corpo como era o de Adão, iluminado antes do pecado. Ele planta o jardim no físico. Diz que sai 4 rios, se tornam 4 braços. O livro de Gênesis, o rio Eufrates e Dequel, o Eufrates, que esses rios, eles se tornaram físicos. Por quê? Porque a água que saía era invisível. Você está entendendo, amado? Vocês, irmãos em graça, eu já estou terminando a segunda parte. Vocês já prestaram atenção, vocês já olharam quando vai cair chuva sobre a terra? Aí onde você mora, no seu estado, no seu bairro, na sua cidade. Vocês já observaram como que a nuvem forma as águas? Vocês já observaram? Eu sei que nós não somos aqui cientistas, estudiosos, nada disso, mas é assim. É assim que Deus fez a criação. É assim que a criação de Deus. Deus fez o invisível e tirou do invisível o visível. Ele tira águas das nuvens. Então está ali o jardim. E esses 4 rios que se tornam 4 braços, né? Vamos aqui rapidinho já para frente. Gênesis capítulo de número 2. É a formação do Éden. Olha o que diz isso aqui. Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 10. Diz assim, 2 de Gênesis, versículo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Aí vem versículo 11. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. E ali havia obitélio e pedra sartônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. Então nós temos aqui o rio Havilá, que rodeia toda a terra de Havilá, o Pison, que esse hoje, pelos estudos, ele é conhecido como o rio Ganges. É conhecido como o rio Ganges. E o nome do que o Gion, o rio de Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi, é o próprio rio do Egito, que ficou conhecido na Bíblia, né? O rio do Egito, a terra de Cuxi, da Etiópia. E ele vem e continua. E o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro é Tigre. Esse Tigre é este que vai para o lado oriental da Síria. E o 4º rio é o Eufrates. Então, o Eufrates, o Tigre, o Gion e o Pison, eles estão aí fisicamente e vai estar sempre até hoje. Estudaram, buscaram esse rio para ver esses 4 braços se dividiu. Mas é o rio Eufrates que está na terra da Mesopotâmia, que significa cidade entre rios, entre o rio Eufrates e o rio Tigre. E o rio do Egito, e o rio Pison, que é o rio Ganges, aonde eles fazem os seus sacrifícios hoje, lá na Índia, que queima pessoas, faz o seu sacrifício, que é a terra do politeísmo. Esses 4 rios são visíveis até hoje e sempre será. Estudaram, buscaram, mas tem que entender o físico e o invisível. Então, meus irmãos, Adão, ele tinha 2 naturezas. Segundo, eles eram seres iluminados. Adão e Eva, antes do pecado, eram seres que tinham luz, que portava luz. Eles eram, no português Brasil, o Lúcifer. Adão era o Lúcifer, aquele que tinha luz. Era um mensageiro, era um anjo. Era um anjo. Era um mensageiro, era o segundo anjo que Deus colocou para governar e dominar a terra. É tanto que ele, quando
Deus coloca esse anjo, ele tem que colocar esse anjo dentro de uma forma. Agora ele vai colocar esse anjo dentro de uma forma que estava perfeita, que era a matéria-prima, que era a própria terra, e ele vai usar elementos da terra perfeita antes do pecado. Antes do pecado, ele vai colocar este anjo dentro dessa forma que era a terra, que era a terra, que estava perfeita, sem pecado, sem o anjo pecar. Por isso que o apóstolo Paulo falou, está escrito, o primeiro homem é um ser que vive. Então Deus vai colocar agora o anjo, o segundo anjo, dentro da formação dele. Ele vai colocar a luz dentro da sua formação, que era a terra. Mas estava dele ocultado as trevas. Desse anjo, Adão, estava ocultado as trevas, porque no princípio Deus separou. Você está entendendo, amado, essa revelação? E eu vou mostrar a vocês, eu voltarei com a terceira parte. Qual foi essa formação de Adão e Eva? Ou falo mais o Adão, que ainda não tinha Eva. Qual foi, Fernando, os elementos que Deus fez esse Adão? Porque eles estão ensinando aí que Adão era pó da terra, era um boneco, que estão ensinando aí que Adão não tinha espírito, e que Adão era um por acaso, é uma coisa que veio do acaso, que veio um vento lá do sul, do norte, do leste, e soprou dentro daquele boneco de barro. Estão dizendo que Adão é barro, era barro puro, que Adão não tinha espírito, não tinha nem cabelo, não tinha nada. É isso que eles estão ensinando aí. Estão ensinando que, colocando Deus como lugar de salva-vidas, de primeiros socorros. Está colocando Deus como um bombeiro físico que presta o primeiro socorro à vítima quando acontece um acidente grave. Ele passa a sentir falta de respiração, chega lá com os balões de oxigênio e coloca na boca daquela pessoa para ela sobreviver até o hospital para continuar o seu tratamento, para não perder a vida. Estão tratando Deus como o Deus da UTI. Que Deus chega lá no Éden, sopra na boca dessa formação de Deus, e esse Deus não é espiritual, ele é um Deus da carne, é um Deus dos mormos, é um Deus que tem corpo, que tem ossos, sangue. É um Deus, estão ensinando um Deus pós-pecado, que fez Adão. E eu vou mostrar a vocês, terceiro, como que esse anjo entrou para dentro da formação. Qual foi o elemento que Deus pegou? Eu já disse a você que Deus veio, ele formou, meus irmãos, ele formou com as mãos dele, com aquele corpo que ele teve de anjo, o próprio Jesus, aquele corpo que ele ressuscitou dentre os mortos, que passou pelas paredes, que se apresentou aos seus discípulos, aquele mesmo corpo pós-ressurreição, 40 dias, foi aquele corpo mesmo que desceu e formou a matéria-prima e colocou o anjo dentro daquela formação, e ele passou a ser chamado Adão. Ele passou a ser chamado Adão, leste, oeste, sul e norte. Norte, sul, oeste e leste. Adão foi feito com as duas naturezas e de graus mais elevados. Eu vou mostrar a vocês qual foi esses graus. Quantos graus? Quantas naturezas que Adão foi feito? E você vai tirar suas dúvidas. Você nunca mais vai ler o apóstolo Paulo de uma forma radical, material, ateia. Estou lendo o apóstolo Paulo para mostrar a vocês que nós lemos a Bíblia inteira. Tá bom, meus irmãos? Terceiro, vou terminar agora e já vou vir com a terceira parte.
Adão e Eva antes do pecado. Adão e Eva depois do pecado. Qual foi os elementos, Fernando, que Deus usou para colocar aquele ser espiritual? Olha o invisível, o anjo era invisível, era iluminado, era criado no haja luz no desejo, na alma de Deus, que era o próprio Jesus. Estava com Deus no princípio. A luz não foi Jesus criado, ali não era Jesus, não foi. Deus criou o homem de 7 graus de intensidade. Eu vou repetir isso para vocês. Terceiro, Deus criou o primeiro Adão, o primeiro homem, de 7 graus de intensidade. Pode marcar aí. Como que era Adão e Eva antes do pecado? Deus criou eles de 7 graus de intensidade. E eu vou falar para vocês, uma por uma. Eu vou falar para vocês, para que os irmãos prestem bem atenção. Eu voltarei com a terceira parte. Eu vou parar agora na terceira parte para ficar para os irmãos estudarem qual foi os elementos. Qual foi o elemento que Deus fez ali com a mão dele? O Jesus pós-ressurreição, ressurreto, com o corpo de um anjo. Ele pegou aquela matéria perfeita lá. O que ele pegou para colocar esse espírito dentro? O que ele pegou para colocar dentro dessa formação chamada Adão? Homem. E vou falar uma por uma. Foi os 7 graus de intensidade. E aí vai jogar todo esse ensinamento de nefesh, de alma, que eles estão ensinando aí. De pensamentos, de sentimentos, de fôlego de vida. E vamos entrar lá no Gênesis capítulo 1 para nós entender. Vamos entrar em Ezequiel capítulo 28, vamos entrar no profeta Isaías. E aí por diante, vai ser maravilha do Pai, tá bom, meus irmãos? Eu estou indo. Não perca essa série. O primeiro Adão e o último Adão. Vocês vão ter uma conclusão maravilhosa desse ensinamento perfeito aqui no canal Yahushua Reina para sempre, juntamente com o canal Luzes da Graça. Um excelente dia a vocês, uma excelente tarde a vocês. Que as bênçãos do Pai alcancem a cada um de vocês. A saúde, a alegria em toda a sua vida. Tá bom, meus irmãos? Estou indo. Um abraço a todos. Paz e graça.